Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, gente, graças a Deus. Sejam todos sempre muito bem-vindos ao canal Ateliê Jana Arte Crochê e Variedades, comigo, Janaína Martins. Hoje para a aula do cropped Flor de Lótus, né? Espero que vocês gostem. Ficou uma aula enorme, mas tá tudo aí, gente. Tudo explicado, a flor, ele do início ao fim gravado aí para vocês fazerem, tá? Depois eu vou gravar a flor separada para se você quiser botar aí em outras peças, não precisar entrar nesse vídeo, tá? Então aguardem aí que essa semana mesmo deve cair, tá, gente? Então eu gravei com vocês um tamanho M, mas explico aí na aula como vocês fazerem um tamanho P e o G, tá, gente? A única coisa que eu não falei na aula que ia usar é esse fio aqui, ó. No início do vídeo, no caso aí, após essa parte, eu não falei esse verdinho, mas é um verdinho para você botar fazer folha, tá? Esse é tipo um verde oliva, não tem a referência dele aqui, mas é o verde que você tiver que encaixar aí com a sua cor, você usa, tá? Gente, não tem mais o que explicar, na aula tá tudo explicado para vocês, tá? Ele tá lá na minha loja da Shopee, se você desejar encomendar, eu faço para você aí, tá? É só fazer o pedido na Shopee do seu tamanho. Cada tamanho é um valor, tá, gente? Então, eu não vou estar falando muito do valor aqui, para não... Porque pode ser que mude, né? O ano aí e seja outro valor. Lembrando que nós estamos em janeiro de 2026, tá bom? Então, é isso, gente. Bem lindo, né? Olha essa flor. Eu vou gravar ela separada para vocês, tá? Mas fica linda demais. Fica linda. Linda, linda, linda. Então é isso, gente. Bora lá pra aula. Então vamos, né? Vamos lá aproveitar essa aula. Bora lá. Roda a vinheta. Bom, gente, a gente vai estar utilizando aqui esses fios, tá? A cor que você quiser aí, tá bom? Pra minha base do nosso cropped, eu vou utilizar esse fio aqui, que é um fio Cleia, tá? Eu vou utilizar 2 fios. Essa é a cor porcelana, tá, gente? Da Cleia. Então, esse tem que ter um pouquinho a mais, tem que ter bastante. Esse daqui tem que ter uma quantidade boa, que é para aplicação, tá? É para flor que a gente vai fazer. Então, aqui é opcional você fazer a flor ou não, tá? Você faz se quiser. Essa aqui é a cor natural, tá? Do fio Charme, tá, gente? O tex é um pouquinho mais grosso. Eu quero que essa flor fique bem encorpada, por isso que eu vou estar utilizando ele, tá? Não precisa muito, mas não pode ter tão pouquinho igual esse daqui, tá bom? Esse daqui é um fio Bela, tá, gente? Que eu vou utilizar apenas para fazer uns detalhes de risco na pétala da flor, tá? Então, é bem pouco que a gente vai utilizar desse fio aqui, tá ok? Então, ó, tá vendo que as cores estão diferentes aqui para sobressair uma cor na outra. E esse daqui é apenas para fazer um detalhe no meio da flor, tá? Então, você tem que achar cores que tom sobre tom para combinar, tá, gente? Tá ok? Vou começar a trabalhar com a agulha 2 milímetros para fazer a base, para fazer o cropped, tá? Vou trabalhar com a 2 milímetros. A 1,75, essa daqui da Clover, eu vou utilizar para fazer a flor, para ficar bem apertadinha, tá, gente? Eu quero, mas se de repente eu decidir na hora, eu utilizo a 2 mesmo, tá? Mas é na hora eu vou falar para vocês aí. Mas se você estiver utilizando um fio mais fino, como Bella Fashion, One, então você usa um 75 mesmo, tá? E essa agulha aqui é agulha de tapeceiro, que a gente vai utilizar para fazer algumas costuras e trabalhos com esse fio aqui também, tá? Não é muita costura, tá, gente? Não é muito difícil isso aqui.
tá? Você olha e fala, nossa, essa flor é muito difícil. Não é, tá? Só tem que ter paciência porque são pétalas, tá? Vamos estar utilizando... Caiu meu carregador. Uma tesoura, tá? Para tá cortando aí os fios. Então, bora lá, né? Começar a nossa aula. Vamos começar pelo cropped. E, para quem quiser fazer a flor, continua na aula, que eu vou deixar no mesmo vídeo. Não vou gravar 2 vídeos, não, tá, gente? Então, vai ser tudo aqui. Fica fácil, não precisa ficar procurando, tá bom? Então, vamos lá para nossa aula. Bom, então, vamos começar aqui, tá? Eu vou fazer a laçada inicial. Eu vou fazer, gente, um tamanho M, tá? Que é o que eu mais vendo na minha loja lá da Shopee, tá ok? Então, aqui eu vou fazer 18 correntinhas. Fiz a laçada inicial e vou fazer 18 correntinhas, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fiz 18 correntinhas. Vou dar laçado e vou voltar na quinta correntinha, contar da agulha, ó. 1, 2, 3, 4. Na quinta eu volto e faço um ponto alto. Fiz um ponto alto aqui na quinta. Eu dou a laçada e vou fazer ponto alto até chegar na última correntinha, tá, gente? Até chegar lá na última correntinha. Eu vou caminhar até chegar na última correntinha e já retorno aqui com vocês. Cheguei aqui, ó, na última correntinha, tá? Aqui nesse mesmo ponto, nessa mesma correntinha, eu vou colocar mais 4 pontos altos. Então, vão ficar um total de 5 pontos altos aqui, tá, gente? Vai ficar um total de 5. Então, fiz aqui os outros 4, ficamos com 5, eu dou a laçada e venho no próximo ponto. Aqui a gente fez os 5. Deixa eu arrumar uma posição melhor aqui. Pronto. Aonde eu fiz os 5, eu venho do ladinho e já vou esconder esse fio, tá? E agora é só ir fazendo ponto alto até chegar lá na última correntinha, tá bom, gente? Eu vou fazer até chegar ali na última correntinha e já retorno aqui com vocês. Pronto, gente, eu cheguei aqui, ó, no final. E o que que eu vou fazer? Cheguei no final, sempre vou subir 3 correntinhas, tá? Sempre vai ser assim. Vou virar minha peça e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, até eu chegar lá no meio. A gente lembra que a gente fez 5 pontos altos? Então, quando eu chegar no ponto alto de número 3, que a gente fez no meio, a gente para, tá? Então, eu vou ir caminhando até chegar lá no ponto alto do meio, tá bom, gente? Cheguei aqui, gente, no ponto alto do meio, ó. 1, 2, 3. Então, tô dentro do terceiro. Aqui dentro eu tenho que fazer 5 pontos, e vai ser sempre assim, tá? A repetição. Então, venho aqui, faço mais um, vai fazer o segundo, faço o terceiro, o quarto. Então, fiz o quarto aqui e o quinto, tá? Fiz 5 pontos altos, aí eu vou pro ponto do lado e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, sempre vai ser essa repetição, tá, gente? Vou fazendo ponto alto até o final. Quando chegar lá no final, faço 3 correntinhas, viro meu trabalho e volto fazendo ponto sobre ponto, até chegar no ponto alto do meio, onde eu vou fazer 5 pontos altos novamente. Ah, eu não falei, mas esse é o tamanho M, né? Esse é o tamanho M, a gente começou com 18 correntinhas, voltamos na quinta. Tamanho P é menos 3 correntinhas, então eu faço 15 correntinhas, volto na quinta. Tamanho G são mais 3 correntinhas. Então, se eu fiz com 18 esse daqui, o tamanho G é com 21 correntinhas, tá? Que aí você alcança o tamanho G, tá? É legal você ter a medida da cliente, ou fazer um padrão, né? Mas, geralmente assim dá certo, tá? Então, aqui eu vou ter que fazer 9 carreiras. Então, são 9 carreiras do tamanho M. Pro tamanho P, já é menor, gente. Já é 7 carreiras, tá? Pro tamanho G,
já são 11 carreiras ou 12, vai depender do tamanho G como que é. Então, fiz 3 correntinhas, ó, volto fazendo ponto sobre ponto, tá? Então, tamanho P são 15 correntinhas, volta na quinta, faz aí 7 carreiras. Tamanho M, que é o que a gente tá fazendo aqui, são 18 correntinhas, vai na quinta, faz um ponto alto e faz 9 carreiras. E tamanho G, 21 correntinha, volta na quinta, 11 carreiras ou 12, tá? Então, é isso, gente. Eu vou fazer essa repetição. Lembrando, gente, eu vou chegar aqui, ó, na parte do meio para vocês não esquecerem. Não pode esquecer de fazer os 5 pontos ali no meio, tá? Essa é a parte que aumenta, né? Que vai dar aqui o diferencial da parte de cima, tá? Do nosso cropped, tá bom? Então, é bem simples. É só não esquecer. Então, aqui é o segundo ponto, ó. 1, 2, aqui é o terceiro. Então, aqui eu vou entrar no terceiro e vou fazer 5 pontos dentro dele, tá bom? 2, 3, 4, 5. Agora é só ir fazendo ponto alto até chegar lá no final. Chegou no final, faz 3 correntinhas, volta fazendo a mesma repetição. E, ó, 1, 2, 3, estamos na terceira. Então, aqui eu vou finalizar essa terceira e fazer mais 4. Não, vou finalizar essa terceira e fazer mais 6 e volto aqui com vocês, tá? O meu tamanho M. Tá ok? Eu vou voltar com vocês. Eu vou cortar esse fio, vou fazer mais um e volto com vocês com fio sem cortar. Então, você faz um, corta o fio. O outro, você não corta o fio, tá? O último. São 2 bases, né? E eu volto aqui com vocês com a minha outra base. Voltando aqui com vocês, pessoal, eu fiz aqui os 2 bochos, tá? Fiz um, cortei, e o outro fiz, não cortei, ó. 8 carreirinhas, 8 não, perdão, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carreiras pro tamanho M, tá? Tamanho P são 7. Tamanho G, a partir de 11 carreiras. Então, você tem que ver o tamanho do busto da pessoa mesmo, tá, gente? Se você ver que a cliente tem bastante busto, né? Então, você faça mais carreiras, ok? Então, aqui eu tô fazendo o padrão, porque vai ficar na minha loja, tá bom? Já tá lá. Se você tiver interesse em comprar, é só clicar no link aí do produto. Gente, fiz os 2. Agora, eu vou fazer uma quantidade de correntinha que complete o tamanho da cintura do tamanho M, tá? Então, vamos supor, o tamanho P é entre 70 e 74, tá? Tamanho M já é a partir dos 75 até 80, 82. E tamanho G varia, né? Pode ser a partir de 83 até 90 e pouquinho, tá bom? Isso é maritaca, tá, gente? Que tá ali no quintal vizinho. Então, eu vou fazer a quantidade de correntinhas para chegar até uns 78, tá? Porque aí vai ficar um M ótimo, tá? Então, eu venho aqui e vou fazer só correntinhas. Eu não vou contar, tá, gente? Eu vou fazer e vou fazendo correntinha e vou mostrar para vocês como que eu chego aí no tamanho que eu preciso, tá bom? Você vai pegar a sua fita métrica e vai medir, ok? Porque não adianta eu falar aqui uma quantidade de correntinhas se o meu ponto é diferente do seu, tá? Para uma pessoa dá um, você tá usando um material, tô usando outro, para outra pessoa dá outro. Então, é bem relativo essa questão da quantidade, tá, gente? Mesma coisa é a quantidade de carreiras. Tá ok? Então, eu preciso, que eu falei pra vocês, uns 78, né, que eu vou fazer. O que que eu preciso saber? Ó, pega a sua fita métrica, mede aqui, ó, do inicinho aqui, ó, da correntinha, no cantinho, até a outra. Deu 19, ó, 19. Então, esse aqui vai dar 19 também. Então, vou passar do 19 aqui pra gente descobrir quanto vai faltar. Ó.
Então, aqui eu já tenho 38 centímetros, tá? 38 centímetros, eu falei que eu ia fazer com 78, né? Então, eu preciso de mais 40. Então, aqui nas correntinhas, eu preciso de 40 centímetros, tá? Então, eu tô na metade, ó. Então, eu vou fazer aqui até eu ter 40 centímetros, tá? É só você somar as peças mais a quantidade de correntinha que você precisa. Soma as peças, diminui, vamos supor, as peças deu 38. Eu vou botar 78 menos 38, vai dar 40. Então, é a quantidade em centímetros que eu tenho que fazer de correntinha. Entenderam? Se não entendeu, eu vou explicar de novo. Mede o seu busto, se o teu EP vai dar menos, certo? Então, vamos supor, pro P você quer fazer com 74. Vamos dizer assim, 74, que é o limite aí do P. Então, você vai medir aqui, vamos supor que dê 17. 17 mais 17 dá 34. Então, você vai precisar de 40. É quase a mesma faixa, gente. Sempre vai dar quase a mesma faixa de centímetros em correntinhas, tá? Então, se os bojos têm 34, você vai fazer mais 40 centímetros de correntinha. 40 centímetros, não são 40 correntinhas, ok? Então, eu vou fazer meus 40 centímetros e volto aqui com vocês. Pronto, gente, fiz aqui o meu, ó. Não deixa ela assim solta, você dá uma puxadinha, tá? Pra não ficar largo demais também. Segura a fita e vamos achar aqui os 40 centímetros, ó. Ó, dou uma puxadinha, porque conforme a gente vai amarrar, quando for amarrar, vai dar essa esticada, ó, 40 centímetros. Então, não deixa mais que isso, vamos supor, ela solta. Se você fizer, não tem 40, mas dá aquela esticadinha, porque vai ser o que você vai poder tá acertando aí, tá? Então, não faça, tipo, muitas correntinhas. Dá essa puxadinha que você vai chegar, tá bom? Então, é isso. Agora, a gente vai prender. Para prender, gente, a gente vai vir aqui na ponta. Não precisa, Você só precisa tá certinho aqui as correntinhas, né, gente? Para não ficar torcido. Então, a gente arruma aqui, ó. Pra tá prendendo lá do outro lado, tá? Assim. Então, aqui eu prendo, ó. Tá assim, ó, direito pra fora. Eu vou prender aqui, ó, na terceira correntinha, tá? Prender com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, puxo e pode cortar esse fio, tá bom? Gente, eu não falei, a gente vai precisar de um fio verde, tá bem pouquinho pra fazer a folhinha da flor, tá ok? Então, agora a gente vai descer fazendo a primeira carreira. Eu vou fazer aqui a laçada inicial, tá? Vou fazer a laçada inicial, mas se você quiser amarrar, você amarra em qualquer lugar, em qualquer ponta. Eu gosto de amarrar no direito, tá? Aqui, ó, no lado direito, vem aqui na pontinha do bojo e vem aqui, ó, na cabecinha do ponto alto mesmo. Como se eu fosse entrar pra trabalhar ali, só que eu vou trabalhar pra baixo, tá? Então, eu venho aqui e já faço um ponto baixo, ó. Entro e faço um ponto baixo, tá? Desse jeito. E vou fazer dentro de cada ponto, ó, de cada carreira, eu entro dentro mesmo, trago esse fio pra cá pra arrematar. A gente traz eles pra já ir arrematando e não ter problema, né, gente? Então, eu vou fazer aqui 2 pontos baixos aqui dentro, fiz um, fiz 2. Se você fizer com 3 ou mais, gente, o que que acontece? Pode ser que fique embabado, né, e não vai ficar certinho. Então, o modelo é certo, é reto, não é fazendo onda. Então, eu venho aqui no próximo, ó, e faço também 2 pontos baixos. E assim a gente vai fazer até chegar ali nas correntinhas, tá? 2 pontos baixos, abraçando o ponto alto da carreira. 2 pontos baixos, depois a gente corta esses fiozinhos, tá? Aí, vai pro outro, 2 pontos baixos. E assim a gente vai fazendo, tá? Peraí que eu peguei de cá.
Então, eu vou fazer até chegar ali nas correntinhas e já retorno com vocês, tá? Cheguei aqui, gente, no último espaço da última carreira. Vou vir pra cá para as correntinhas. Então, eu entro, ó, e vou trazer esse fio pra cá pra gente poder esconder. Em cada correntinha eu entro e faço um ponto baixo. É dentro da correntinha, tá, gente? É dentro. Então, eu venho na próxima, um ponto baixo. Já vou arrematando esse fio, que foi o fio que eu prendi aqui no outro bojo, tá? Então, vou ir fazendo ponto baixo dentro de cada correntinha, até chegar lá na parte do outro lado do outro bojo, tá? Aí, quando chegar lá, eu vou fazer da mesma forma. 2 pontos baixos dentro de cada espacinho de carreira, envolvendo cada ponto, tá ok? Vou fazer aqui até chegar lá e já retorno com vocês. Cheguei aqui no final, gente, ó. Chegou aqui, eu fiz a mesma coisa. Só atenção, gente, para não deixar virado, né? Aqui, ó, essa parte. Deixar bem retinho e vir pra cá na mesma direção, tá? Aqui, cheguei no último, fiz 2 dentro e na correntinha aqui eu faço mais um ponto baixo. Subo 3 correntinhas e agora vai ser repetição, tá? Então, eu vou trazer isso pra cá, né? E aqui a gente vai fazer carreiras de pontos altos. Então, venho no segundo, faço ponto alto e vou fazendo ponto alto sobre ponto baixo, tá? Quando chegar lá no final, eu vou fazer 3 correntinhas, virar e vou voltar de novo fazendo ponto alto. Serão 10 carreiras de ponto alto sobre ponto alto, tá, gente? E quando finalizar, você não corta o seu fio. Não corta, que a gente vai continuar aí pra fazer o acabamento, tá bom? Então, eu vou fazer aqui carreira de ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer ponto alto até chegar lá no final do outro bojo. Ponto alto sobre ponto baixo. Sobre todos esses pontos baixos, eu faço ponto alto, tá? Ponto alto. E vou fazendo ponto alto, é só isso. Daqui até acabar essa parte do... que desce aqui do cropped, é só ponto alto. E se você quiser fazer tipo uma blusinha, é só você continuar fazendo carreiras aí até o comprimento que você quer que fique, tá bom? Tá bom? Eu tô fazendo para cropped. Mas se você quiser fazer uma blusinha, é só aumentar a quantidade de carreiras. Vou fazer 10. Aí, eu acho que acredito que seja umas 30 para ficar o tamanho aí de uma blusinha, tá? Então, vou fazer aqui todas as minhas carreiras de ponto alto sobre ponto alto. E volto com vocês aí com as 10 carreirinhas prontas, sem cortar o meu fio. Que aí a gente já vai pra carreira de acabamento, tá bom? Não é demorado, é bem rapidinho. E depois a gente vai finalizar ele, a gente vai fazer a flor. Tudo nesse vídeo, tá ok? Então, é isso, eu vou até o final fazendo pontos altos. Chegar lá no final, faço 3 correntinhas, viro e volto fazendo ponto alto. 3 correntinhas, viro, volto fazendo ponto alto. Até ter 10 carreiras de pontos altos, tá? Pronto, gente, eu fiz aqui as 10 carreiras, tá? Isso pro tamanho M eu deixei aqui, mas é o que eu falei pra vocês. Se vocês quiserem, tipo, uma blusinha, é só continuar aí o tamanho que vocês quiserem, tá bom? Fiz aqui as 10, agora a gente já vai pra última carreira aqui do nosso, do acabamento, tá, gente? Pra depois fazer aí as alcinhas. Aqui onde eu tô mesmo, eu já vou começar a fazer, tá? O acabamento. Então, como eu vou fazer? Vou fazer uma correntinha, vem aqui dentro do espaço, eu vou fazer um ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo e no próximo ponto baixo. São 5 pontos baixos, tá? Então, eu venho dentro do outro, faço mais um ponto baixo. Dou a laçada, não faço nada aqui, nesse espacinho, venho no próximo. Eu vou fazer tipo ponto puff, tá, gente? Ó, eu entro, pego, levanto. Fiz um, dou a laçada, entro, pego, levanto. 2, dou a laçada, entro, pego, levanto. 3,
Mais uma vez, dou a laçada, entro, pego e levanto. Fiquei com essas alças na agulha, agora eu dou a laçada e tiro todas. Só que a diferença é que a gente não faz uma correntinha, a gente já vem aqui, ó, no próximo espacinho e continua fazendo ponto baixo, mais um ponto baixo, no próximo ponto baixo, ponto baixo. Então, fizemos 4, né? Falta um, ponto baixo. Então, quando a gente estiver nessa parte que é da lateral, a gente vai trabalhar sempre assim, tá? Lá do outro lado vai ser a mesma coisa. Então, eu dou a laçada, ó, na agulha, vem no próximo espaço, levanto. Dou a laçada, entro no buraquinho, pego, levanto. Dou a laçada, entro no buraquinho, pego, levanto. Dou a laçada, entro no buraquinho, pego, levanto. 4 vezes, dou a laçada e tiro tudo. Não faço correntinha nenhuma, já vou pro próximo espaço, faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, um ponto baixo. Aqui já são 4. E aqui, ó, não é mais um espaço, é em cima do ponto. Eu vou vir aqui, ó, onde foi a terceira correntinha e faço um ponto baixo. Foi o quinto, certo? Então, a gente ficou aqui, ó, com 2 pontinhos desse daqui, ó, parecido com o puff, né? Fizemos isso agora, o que que a gente vai fazer? Vai continuar fazendo do mesmo jeito, só que no ponto, tá? Nos pontos aqui. Fiz um já. Aqui, para completar os 5, dou a laçada, eu vou pular um ponto e vou vir no próximo. Vou entrar, peguei e levantei. 1. Dei a laçada, entrei, peguei e levantei. 2. Dou a laçada, entrei, peguei, levantei. Dou a laçada, entrei, peguei, levantei. Dou a laçada, entrei, peguei, levantei. Dou a laçada e tiro tudo. Ó, vou pular um, venho no próximo, um ponto baixo. Então, a gente pula um pra começar e pula um pra finalizar, tá? Então, fiz um ponto baixo, vou fazer o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Dou a laçada na agulha, pulo um ponto, venho no próximo, entro, levanto. Dou a laçada, entro, pego lá e... Então, aqui foi... Vou voltar, gente, que o vídeo parou aqui, perdão. Dou a laçada, ó, pulei um, venho no próximo, entrei, peguei, levantei. Dou a laçada, entrei, peguei, levantei. 2, dou a laçada, entrei, peguei, levantei. 3, dou a laçada, entrei no ponto, peguei o fio, levantei. Então, ficamos com 4 vezes aqui. Dou a laçada e tiro tudo, tá bom? Pulo esse ponto, venho no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, o segundo, no próximo, o terceiro, no próximo, o quarto, no próximo, o quinto. Então, a gente vai fazer sempre dessa forma, tá, gente? Aqui, nesse, diferente do que eu mostrei, eu vou fazer a volta toda, tá? Então, aqui, ó, eu vou finalizar quando eu chegar aqui de novo. Então, quando for para envolver o ponto alto do lado, vocês vão trabalhar assim. E quando for em cima de ponto, assim, tá? Então, eu vou dar minha volta inteira para não ficar tão grande aqui, porque a flor vai demorar um pouquinho. E já volto pra gente fazer os cordões. Bom, pessoal, eu já fiz aqui, ó, a volta inteira, tá? Quando a gente acaba essa carreira, a gente tem que dar uma puxadinha para acertar os pontos, tá? Então, aqui, ó, é o final. Eu fiz um grupinho, aí pulei um ponto, vim e fiz um ponto baixo. Eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó, no primeiro ponto. Faço uma correntinha e pode cortar esse fio, tá? Eu vou cortar aqui e esconder. Então, tá cortado.
o acabamento é só isso, tá, gente? Não tem mais acabamento aqui. Se você quiser fazer um outro bico, aí você faz. Mas é esse aqui dessa blusa, tá? Então, aqui eu só escondo ele dentro dos pontos baixos. Esse fio dentro dos pontos baixos. E é só isso, tá? A gente vai fazer agora a parte de amarrar para deixar ele prontinho. E depois só se preocupar com a flor, tá? Então, aqui tá pronto o nosso acabamento. Fica assim, ó. Fica um detalhezinho eu nunca tinha visto. Primeira vez foi nessa encomenda, tá? Então, tá pronta aqui a nossa base. Agora, para tá fazendo os cordões são no final do busto, tá? Aqui. E aqui em cima, para amarrar no pescoço, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai fazer a laçada inicial. Se você quiser amarrar, é só amarrar no final ali do busto, tá? Eu faço a laçada inicial. Então, é aqui, ó, nessa carreirinha que é o ponto baixo. Estão vendo? Então, aqui a gente vai fazer o cordão. Se você quiser fazer apenas correntinhas, você pode fazer. Mas eu vou seguir o que eu fiz lá, tá, gente? Eu já venho aqui, ó. Deixa eu voltar para vocês verem como eu faço. Fiz a laçada inicial, entro aqui, ó, na direção de onde foi o ponto baixo, entro e pego o fio, trouxe para cima, trago esse fio aqui para arrematar aqui no meio, dou a laçada e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, viro e aqui na alcinha, ó, nessa alcinha do ponto baixo de baixo, eu faço um ponto baixo. Uma correntinha, viro e na alcinha do ponto baixo eu faço um ponto baixo. Uma correntinha, viro no ponto baixo, ó, um ponto baixo. E assim a gente faz, uma correntinha, vira no ponto baixo, um ponto baixo. É só isso, até você alcançar o tamanho que você quer da tira de amarrar, tá? Não precisa ser muito grande, porque já é bem dizer a largura aí da cintura, né? É só para fazer o lacinho mesmo. Então, é só virar e fazer um ponto baixo no ponto baixo. Uma correntinha, vira, ponto baixo no ponto baixo. Uma correntinha, vira, ponto baixo no ponto baixo. É só isso, tá? Eu vou fazer aqui, aí vou cortar, vou fazer do outro lado e volto falando pra vocês quantos eu fiz aqui, tá? O que vai ter que ser um pouquinho maior é o de cima do pescoço, que a gente vai fazer da mesma forma, tá bom? Então, aqui pode ficar com uns 40 centímetros, tá, gente? 30, 40 centímetros. Deixa eu pegar aqui a fita e calcular, que aí vocês já fazem todos. 30 centímetros tá bom, tá, gente? 30 centímetros já dá pra fazer um laço. Então, aqui é 30 centímetros. Aí, você vai cortar, vai fazer aqui, na direção do outro ponto baixo, 30 centímetros. E aqui em cima já é mais, é o dobro, tá? 60 centímetros. Então, eu vou vir aqui, ó, na direção do meio, onde foi o ponto alto do meio aqui, ó. O terceiro ponto alto, eu venho na direção dele, no ponto baixo, e faço a mesma coisa que eu tô fazendo aqui e aqui no outro também. Só que a diferença é que esses de cima serão com 60 centímetros, tá, gente? Vai ser o dobro desse daqui. É só você pegar e medir 2 vezes também nesse daqui que dá certo. Tá bom? Então, vou fazer os meus e já volto pra gente fazer a flor. Bom, gente, prontinho aqui, tá? Aqui eu fiz os 30 centímetros e aqui eu fiz os 60 centímetros nas duas de cima, tá? Então, tá prontinho aqui. O nosso cropped tá pronto. Só falta a aplicação da flor. Já dá pra vender assim, tá, gente? Então, vamos lá fazer as flores? Quer dizer, as pétalas. Eu já fiz aqui 5 pétalas, tá? E deixei uma pra fazer com vocês, pra ficar mais rápida a nossa aula. 5 pétalas. Então, é bem fácil de fazer, ó. Bem fácil, ela é bem linda, ó. Fica igual uma folhinha, né?
como se fosse uma folhinha, dá pra usar como folhinha também, para aplicação, tá? Então, a gente vai estar utilizando o fio mais claro. Bom, eu escolhi esse, mas você escolhe aí o que você quiser, tá? Eu vou estar utilizando a agulha 2 milímetros, continuando com ela, porque é um fio mais grosso. Se fosse o fio Anne, eu faria com a agulha 1,75, mas como é fio, esse é um fio mais grosso, tá? Bela, Charme é a mais grossa mesmo. Então, eu vou fazer a laçada inicial aqui. Vou fazer 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou vir na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixo nela. Vou tirar daqui que tá desfocando. Um ponto baixo na segunda correntinha, tá? Vou dar a laçada. Aqui na próxima correntinha, eu vou fazer um meio ponto alto, ó. Dou a laçada e vou tirar tudo, ó. No do lado, eu vou fazer ponto alto. Então, eu faço um ponto alto. 2 pontos altos no próximo, tá? 3 pontos altos. E 4 pontos altos. Deixa eu voltar aqui. Agora, a gente vai fazer a sequência de 4 pontos altos duplos. Então, eu dou 2 laçadas na agulha, venho aqui, ó, e faço, tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Fiz o primeiro. Dou 2 voltas na agulha, entro aqui na próxima correntinha, venho, dou a laçada, tiro 2, dou a laçada, tiro 2 e dou a laçada, tiro 2. Fizemos o segundo, dou 2 voltas na agulha, venho e faço. Dou a laçada, tiro 2, dou a laçada, tiro 2, dou a laçada, tiro 2. Fizemos 3. Vamos pro último. 2 voltas na agulha, venho aqui no espacinho da correntinha, levanto meu ponto, dou a laçada, tiro 2, dou a laçada, tiro 2 e dou a laçada, tiro 2. Fizemos os 4. Então, relembrando, um ponto baixo na segunda correntinha, depois um meio ponto alto, 4 pontos altos e 4 pontos altos duplos. Dou a laçada, na próxima eu faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Dou a laçada no próximo ponto, aqui na próxima correntinha, um meio ponto alto. Na próxima correntinha e última, um ponto baixo. No mesmo lugar, um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas, tá? Venho aqui nessa alcinha do ponto baixo, ó, que eu fiz. E vou fazer um ponto baixíssimo, tá, gente? Não é baixo, é baixíssimo. No mesmo lugar, eu venho e faço 2 pontos baixos. E agora, eu vou voltar fazendo a mesma coisa que eu fiz, só que ao contrário, daqui pra cá, né? Fiz os 2 pontos baixos, dou a laçada. Nesse primeiro ponto aqui, eu faço um meio ponto alto e já aproveito para esconder esse fio, tá? Dou a laçada, no próximo faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, já faço ponto alto duplo, tá? A sequência é de 4. Então, dou mais uma volta, ficando 2, e faço aqui ponto alto duplo.
Um, dois, três, quatro. Fiz os 4 pontos altos duplos, agora eu faço 4 pontos altos. Um, dois, três, quatro. Dou laçada, faço um meio ponto alto no próximo ponto. E aqui no último ponto, eu faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço aqui um meio ponto alto. Um ponto baixíssimo, perdão. Fiz o ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Essa é a minha última pétala. Como vocês vão estar fazendo aí as 5, depois a última, que é a sexta, vocês vão ter que cortar e arrematar, tá? Esconder o fiozinho atrás, bonitinho, tá? E a última a gente não corta, porque a gente vai usar pra emendar, tá bom? Então, você faz aí mais 5 pétalas e na última você não corta o fio todo. Você deixa um pouquinho aqui, ó, porque você vai usar pra unir uma pétala na outra, tá? Então, vou cortar aqui, deixando um pouquinho, mas você corta normal, arremata, só na última que você não corta, tá bom? Então, vou deixar reservado aqui. E a gente vai fazer a folhinha agora, tá? A folhinha é assim, ó. É a mesma coisa, só que mais pontos, tá, gente? Ó. Só que mais pontos. Então, como eu falei, eu não tinha falado no início do vídeo desse verde. Vou utilizar esse verde, tá? Que é um verde oliva. E com esse eu já vou usar a outra agulha, tá? A 1,75. Então, vou deixar aqui. Você precisa fazer 2 folhinhas, tá? Vou usar 2 fios, que isso aqui eu acho que é um Cleia. Isso aqui eu não tenho certeza, porque eu ganhei já sem a embalagem. Então, aqui, pra fazer a folhinha, eu vou vir fazer a laçada inicial. Vou fazer 20 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fiz as 20 correntinhas, eu vou vir na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui um meio ponto alto, tá? Dou a laçada, venho aqui e faço um meio ponto alto. Assim. Dou a laçada, no próximo faço a sequência de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No caso aqui é mais um, tá, gente? 4, 5. Então, eu fiz 5 pontos altos. Agora, eu vou dar 2 laçadas na agulha. Vou fazer a sequência de 6 pontos altos duplos, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, na primeira correntinha, após, faço ponto alto duplo. Tiro 2, dou a laçada, tiro 2, e dou a laçada, tiro 2. Dou 2 voltas na agulha, novamente. Venho no próximo ponto, dou a laçada, tiro 2.
3 vezes a gente tira. Então, fiz 2, né? Aqui é o terceiro. Eu vou fazer mais 3 aqui, já retorno. Pronto, fiz aqui mais 3, né? Ficamos com 6. Agora eu faço 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vem aqui, ó, nesse ponto do lado, nessa correntinha do lado, um meio ponto alto. Na última correntinha, um ponto baixo. Aqui na folha, gente, a gente só faz um nesse pontinho, tá? Então, faço um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui no ponto baixo, na alcinha, ó. Venho aqui e faço um ponto baixo, fechando. Dou a laçada, meio ponto alto na próxima correntinha. Dou a laçada nas próximas, a sequência de 4 pontos altos. 1, esconde o fio, 2, 3, 4. E agora a sequência de 6 pontos altos duplos. 1, 2, vou fazer os 6 aqui e já volto. Fiz aqui os 6 pontos altos duplos, agora eu vou fazer 4 pontos altos, tá? 4 não, 5. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 pontos altos, dou a laçada, faço um meio ponto alto, um ponto baixo aqui, e um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Então, a nossa folhinha ficou assim. Essa aqui agora, você vai fazer uma, vai cortar seu fio, arrematar, e depois você vai fazer a outra e vai unir do jeito que eu vou unir aqui agora, tá bom? Então, você pausa o vídeo ou volta e faz outra igual essa daqui, tá bom? Fazendo a outra igual essa daqui, você vai vir onde não tem picô e vai fazer um ponto baixíssimo ou um ponto baixo aqui no cantinho, ó. Bem na pontinha, unindo uma folha na outra. Então, eu venho aqui, ó, vou fazer um ponto baixíssimo mesmo, tá? Uni uma folha na outra, faço uma correntinha. E aqui, no meu caso, eu vou arrematar esse fio. Por quê? Porque eu vou fazer a colagem com fio de polipropileno, tá bom? Mas se você for costurar, você deixa um fio maior pra costurar, tá bom? Eu não vou costurar. Então, já fiz aqui. Ficou assim, ó. Então, é só arrematar esse fio, tá? Esconder ele aqui dentro dos pontos. Então, é só ir passando aqui, escondendo, gente. O arremate aí é individual, você faz do jeito que você tá acostumado, tá? Então, aqui eu vou escondendo. E pronto, pra mim tá ótimo, tá?
Na hora da aplicação, você vê o jeito que você vai colar, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer aqui. Não vou colar ele inteiro com vocês, mas vou mostrar como eu vou fazer, tá? Então, agora a gente vai estar unindo aqui as pétalas para começar a fazer a finalização, tá bom? Bom, então eu vou usar aqui uma agulha de tapeceiro agora, tá? Mas pode ser qualquer agulha que passe o fio, tá, gente? Você tá usando aí. Então, vou botar aqui, ó, fio na agulha. E aqui é simples. Eu vou vir na pontinha sem picô de cada flor e vou passar aqui, ó, no último e no primeiro ponto baixo, tá? Então, entra aqui, ó, na alcinha mesmo, de um lado só, ó, na alcinha do outro. Assim. Eu vou passar em todos desse jeito, ó. Passei no primeiro. E vou ir passando em todos da mesma forma. Pego uma alcinha de cá e vou na alcinha de lá. Sempre do lado que não tem picô, tá, gente? Essa flor aqui vocês podem aplicar em qualquer peça, em bolsa, em qualquer roupa, tá? É só prender direitinho, fazendo colagem. Em roupa que não é de crochê também. Tem bastante, se vocês pesquisarem, vocês vão ver bastante roupas, né, com aplicação de flores de crochê. Então, vocês podem usar aí e abusar em qualquer peça, tá? Não somente no crochê. Então, passei aqui na última. E agora, eu venho na primeira. Ó, passo aqui também. Pra fechar, tá? Vou vir aqui nesse. É só você puxar tudo. Ó, apertar. E a flor aqui em si já tá pronta, tá vendo? A gente só vai arrematar agora atrás. Então, aqui no avesso, eu passo dentro das pétalas mesmo. Passo uma vez aqui, vou lá pra outra. Aí, você vai e faz uma costura aí, tá, gente? Ó, faço isso. Quando você achar que tá arrematado, tá bom. Acabei tirando um fiozinho que eu arrematei. Pode deixar um buraquinho, não tem problema não, que a gente vai precisar, tá? Não precisa fechar tudo, não. A gente vai precisar para passar o fio do pistilho, tá? Então, aqui eu vou passar dentro dos pontos dessa daqui e vou cortar. Então, essa parte aqui não precisa ficar, ó, aquele arremate, porque no meu caso aqui eu vou colar, né? Então, foi. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a parte dos riscos. Então, eu vou fazer 2 aqui com vocês, tá? E os outros vocês vão fazer sozinhos, porque senão vai ficar muito grande. Eu apenas mudei o fio do risco, tá, gente? Eu ia usar um que era meio bege rosado, uma coisa assim. Aí eu troquei pra esse daqui, tá? Eu não sei a cor dele. É o fio... um fio da Cleia, que eu vou usar só um fiozinho pra não ficar tão bruto, tá, gente? Ó, vai sobressair bem. Mais que aquele outro. Então, eu vou cortar um tamanho aqui que eu acho que dê. Não precisa ser pouco, tá, gente? Tipo 1 metro, sei lá. É 1 metro. Corta aí 1 metro, mas se você ver que vai embolar, você não... você corta menos. Vou vir aqui, ó, vou botar na agulha. Vou fazer um nozinho.
Eita. Na ponta. E mais um, porque é linha Cleia, tá? É fininha. Acho que essa daqui é Pinguim 1000. Eu não tenho certeza. Mas é uma que eu fiz aí o vestido... Aquele vestido da Nani, que foi encomenda de dezembro. Que eu entreguei em dezembro, né? Então, gente, ó, fiz um nozinho aqui. E como a gente vai fazer em todas as pétalas da mesma forma. Deixa eu prender o fio aqui atrás. Em qualquer lugar. O jeito de prender, você pode amarrar se quiser, tá, gente? Eu que tô fazendo assim. Então, tá preso. Eu venho aqui, ó, bem na pontinha. Lá no meiozinho mesmo, lá na ponta da pétala. Ó. Sempre vai começar aqui, tá? Sobe o fio. Primeiro a gente faz os da lateral. Da lateral, aqui é a metade da flor, você calcula. Então, você tem que vir antes da metade. Então, aqui é assim, ó, você conta os pontos altos. Passou os pontos altos, você vai e coloca, ó. Bem na direção do miolinho, onde tá a nervurinha, né? Aqui o ponto alto tá alongado, onde tem a nervurinha aqui, ó, na metade do ponto. E vou lá pra trás. Fez o primeiro, é só você se orientar. Leva pra trás. Daqui, eu vou lá pro outro lado, na mesma direção, tá bom? Na mesma direção, eu vou do outro lado. E volto pra cá, pra frente. Puxando o fio pra não ficar embolado aqui, tá? Saio aqui no mesmo lugar que eu entrei. Então, aqui eu já fiz o tracinho menor, tá? Aqui eu vou vir na direção desses aqui, só que no meio agora, tá, gente? Eu tô atrás, então eu vou vir, fica fácil, porque tá aqui, ó. Só você vir aqui na direção. Ó. Vim aqui. Agora, eu subo aonde eu quero a parte da maior, tá? Eu venho sempre até aqui, ó, no final do ponto alto duplo, tá vendo? Na direção do último ponto alto duplo. Eu vou pra trás. Aqui eu não faço diretão pra não ficar, tipo, solto o fio, tá? Saí aqui, eu volto aonde eu entrei, ó. No meio. E venho e desço. No mesmo lugar que eu comecei e finalizei, tá? Então, todas as pétalas vai fazer desse jeito. Vou fazer mais uma com vocês. E fica assim, ó. Estão vendo como fica? Bem delicado, né? É desse jeito que eu quero. Então, aqui eu vou pra outra pétala. E vou fazer a mesma coisa. Então, eu venho bem embaixo. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer só essa com vocês. Primeiro, faço os menores. Agora, eu me oriento pelo primeiro que eu fiz, tá? Vem na direção dele, mais ou menos. Entra aqui, ó. Vem na ponta. Vou lá pro outro lado, na mesma direção, no mesmo ponto. O ponto que está na mesma direção. E venho pra frente. Venho aqui, ó, no mesmo lugar que eu entrei e saio. Daqui eu já vou pra metade da pétala, que é quase na mesma direção. Subo.
Venho aqui, ó, na última fileira de ponto alto duplo e desço. Volto no mesmo lugar que eu comecei a pétala central e subo. E aqui eu desço no mesmo lugar que eu entrei. Pronto. Então, fizemos a segunda. E eu vou fazer todas essas do mesmo jeito e já retorno aqui com vocês, tá? Pronto, gente, olha que coisa mais linda que ficou. Então, ela fica desse jeito, ó. Assim ela já tá bonitinha, né, gente? Assim ela já tá bem linda. E atrás ela ficou assim, ó. Tá? Não fica aquele negócio grosseiro, não. Então, ela tá aqui, a gente vai fazer agora, é pichilho, eu acho que fala. Aquele negocinho pra botar aqui no meio. Tá? É bem simples, tá bom? A gente vai fazer 4 vezes a mesma coisa. Então, deixa eu tirar daqui pra não ficar desfocando. A gente vai pegar a agulha 2 milímetros, no meu caso, tá? Se você estiver usando uma agulha uma linha mais fina, no meu caso aqui eu tô utilizando a Bela dessa cor aqui, ó. Tá? É um begezinho claro. Eu vou fazer 9 correntinhas. Então, eu faço a laçada inicial, faço 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fiz 9 correntinhas. Eu vou vir aqui na segunda e vou fazer ponto baixíssimo. É ponto baixíssimo só, tá, gente? Ó, fiz um ponto baixíssimo, na próxima ponto baixíssimo e vou fazendo até chegar lá no final. Ponto baixíssimo, tá? Você escolhe também quantos você quer. Se você quer 4, se você quer 3, tá? Eu vou fazer 4 repetições aqui. Então, cheguei aqui, ó, na minha última correntinha. Fazendo ponto baixíssimo. Vou fazer 9 correntinhas de novo. 2, 3, 4, 5, 6. Eita. 6, 7, 8, 9. Volto do mesmo jeito. Venho na segunda e faço ponto baixíssimo. E faço ponto baixíssimo até chegar lá embaixo. Pode deixar, gente, que eu vou fazer depois um vídeo dela separado, tá? Então, eu fiz ponto baixíssimo, vou vir aqui, ó, nesse primeiro que eu fiz ponto baixíssimo, e vou fazer ponto baixíssimo. Vou subir 9 correntinhas de novo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou voltar fazendo a mesma coisa, tá? Um ponto baixíssimo. Eita. Então, é só voltar fazendo ponto baixíssimo, tá, gente? Se você quiser fazer com 3, esse aqui é o último. Mas eu vou fazer com 4, que tem que ficar igual, né? Eu coloquei lá na loja. A agulha pra esse fio aqui é 2,5, tá, gente? Eu tô usando 2, é por isso que tá essa dificuldade. Porque eu quero que fique bem apertadinho, tá? Então, eu venho aqui no mesmo lugar do primeiro, fecho com ponto baixíssimo. E vou subir o último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse vídeo vai ficar bem grande, até difícil pra enviar, né? Mas eu vou enviar assim, tá, gente? Não vou dividir, não. Eu volto fazendo ponto baixíssimo.
E agora é só a parte de juntar, é mais rapidinho. Então, venho aqui, ó, no primeiro e faço um ponto baixíssimo, fechando. Faço uma correntinha e levo lá pra trás esse fio, tá, gente? Ó, cortei. Não precisa deixar grande, tá? A gente pega aqui a nossa flor. E esses fios, esses dois fios do início e do fim, a gente vai levar lá pra trás da flor. Então, eu entro aqui em qualquer ponto da flor, não vai ter problema não, tá? Vou entrar aqui, ó. E vou levar um fio, ó, do início. Entrei uma pétala, levei. Aí, o outro eu levo também. E aqui não tem problema não, você entra em qualquer uma, tá? Deixa eu só chegar mais pra perto. Entre qualquer pétala, não vai interferir qual é, não. E leva o outro. Pronto. E aqui é só você amarrar. Então, eu vou dar aqui uns 3 nozinhos. 2. E 3, tá? Então, essa parte aqui desse coisa é assim. Ele fica do jeito que você depois arrumar, ele vai ficar. Eu gosto de deixar assim, ó. Então, aqui ficou bem neutro, gente. Quis fazer esse bem neutro mesmo. Para aquela pessoa que não gosta de muita cor, tá? Então, a gente tem que pensar em tudo, tá bom? Então, a nossa flor aqui, ó, já tá pronta. Prontinha, tá? Eu vou acender minha vela aqui pra gente começar a colar. Bom, gente, então a nossa aplicação tá aqui, a folhinha, tá? E a flor. Eu vou pegar aqui o cropped, tá? Eu vou colar do meu lado aqui, ó, desse lado. Ó, presta atenção qual carreira tá, qual lado aí é no direito, tá? Eu vou colar esse busto aqui, ó, que no caso, pra vocês não se perderem, tá? É o busto esquerdo, tá, gente? Nesse daqui, esquerdo. Então, vou botar aqui, ó. Primeira coisa, você vê onde você quer as coisas. Você vai botando. Então, a folha vai ficar aqui assim, ó. Uma pontinha ali. Assim, ó. Tá? Você vê, se você não quer que desce, você joga pro lado. Assim, ó. Aí, cola a pontinha aqui, tá? Eu vou fazer assim. Desse jeito. E a flor vai ficar aqui, ó. Com algumas pétalas em cima da folha. E ela bem pra cá, pra não ficar lá debaixo do braço, tá, gente? A gente sempre vai botar pra cá assim, ó. Tá? Bom, a outra eu fiz assim, então tem que fazer bem próximo ao que eu fiz na outra. Mas você pode escolher aí o lugar, tá? Se quiser também, você pode colocar alfinetes pra te ajudar, tá? Mas eu deixo aqui desse jeito mesmo, ó. Pra mim não me perder, eu já deixo assim, onde eu quero, tá? E aqui eu não mexo mais. Então, idealizou o que você quer. Ou você coloca aí o alfinete, ou você já começa a fazer a sua costura, a sua colagem. Se for costura, você tem que prender, não tem jeito, né? Então, bora lá. As partes que eu vou botar o fio é sempre nessa chama de baixo, para não correr o risco de aparecer a parte escura e ficar escuro aqui, tá? Então, é simples. Eu pego meu fio branco de polipropileno e já vou prender aqui
a folha, tá, gente? Então, como eu faço? Eu não prendo tudo, gente, eu só prendo na parte do meio, assim, ó, tipo na risca, tá? Assopro, venho aqui na folha, encosto lá. Botei no meio, tá? Só aqui no meio, ó. Eu não prendo ela toda, então também não fica tão artificial. Venho aqui e aperto. Então, aqui, ó, já tá bem na ponta, mas eu vou dar mais uma colada. Ó. Então, a pontinha da folha ali já foi. Eu vou colar agora a pontinha daqui. Então, você acerta, porque na hora que a cliente colocar, ela vai ajustar ao corpo dela, certo? Ao busto dela. Então, eu puxo um pouquinho, ó, pra acertar os pontos, puxo a base do cropped e coloco a folha onde eu quero prender a ponta. E tem que ter paciência, tá? Então, vem aqui e cola a pontinha. A pontinha mesmo, tá, gente? Então, a pontinha aqui, ó, tá colada. Só ficou o picozinho, que eu gosto de deixar. Então, aqui agora é mais simples. É só eu vir nessa parte bem do meio aqui, ó, e ir colando. Então, ela fica assim, ó, né? Igual uma folha mesmo, viradinha. Mas se você quiser colar tudo, tá? É com você. E aqui eu já aproveito para colar essa pétala em cima da folha. Acerto aqui. Eu já colo essa daqui porque eu quero que ela fique em cima da folha. Da mesma forma, na ponta, deixando o picô sem colar. E colando somente na parte do meio aqui do ponto, tá? Onde foi as correntinhas. Então, essa primeira já foi, ó. Eu só colo no meio, tá, gente? Só no risquinho, para ela dar um movimento aqui, tá? E vou fazer isso em todas as outras, tá? Mas antes, já que eu já prendi aqui, eu vou finalizar aqui essa folha de cima, tá? Vou vir colando aqui. Tá, gente? Então, aqui a folha já foi. Eu vou colar a flor do jeito que eu expliquei pra vocês nessa pétala, em todas as outras aqui, e já vai estar pronto o nosso cropped. Eu volto aqui mostrando o resultado final pra vocês, tá bom? Prontinho, gente, tá colado. Olha que coisa mais linda. Tá pronto o nosso cropped, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Ficou grande, né, gente? Bem grande, mas tá tudo aí explicado, né? Você não... Acredito que não vai ter dúvida. Se tiver, é só deixar aí na descrição, no comentário, tá, gente? No comentário. Ou se quiser me perguntar, me chamar, tá? Eu procuro aí tirar sua dúvida, te responder. Então, ficou bem lindo, gente. Gostei muito dessa coma com neutra, né? Lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Amei essa cor. Amei essa combinação do porcelana, né? Com os tons aqui de cru, de natural, com esse begezinho, quase da cor do porcelana. E esses tracinhos daqui, eu amei. Então, é isso. O valor que você pode vender, gente, é a partir de R$100, tá? Então, a partir de R$100 você pode estar vendendo aqui esse cropped,
tá? Porque é um ponto todo fechado e ainda tem aplicação, né, que demora um pouquinho. Eu faço ele em um dia, tá, gente? É um dia de produção aqui. Um dia, tá? Em um dia de produção eu consigo fazer esse cropped. Mas talvez você é mais lenta, não tem tanto tempo, igual eu trabalho. Eu vivo do crochê, né, gente? Eu trabalho só no crochê. Então, claro, tem dia que eu vou parar para dar faxina na casa, fazer alguma coisa. Mas geralmente só paro mesmo aí nos horários para tirar o horário de almoço, café, fazer algumas coisas. Então eu consigo fazer um desse num dia, tá? Só não fiz num dia porque eu estava gravando e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então é isso. A partir de R$ 100 você pode vender. 100, 120, tá? E vai estar disponível lá na minha loja. Tamanho P, gente, é R$ 119,90, tá? Tamanho M é R$ 129,90. Para mim poder receber um valor legal lá por causa dos descontos. Mas se você quiser comprar lá na Shopee, tá? É por encomenda, tá? 10 dias para fazer. Tá, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí. Se fizer, me marque, né? Ateliê Ginástica Crochê e Variedade. No TikTok, Ateliê Ginástica Crochê. E no Instagram, Ateliê Ginástica Crochê e Variedade também, tá, gente? Então é isso. Vou deixar para vocês aí na capa. Se eu não esquecer, eu boto no final do vídeo, tá, gente? As fotos. Mas eu vou fazer o videozinho para vocês verem no início do vídeo. Então vocês já vão ter visto, tá bom? Então ficou assim lindo, né? E é isso. Até nosso próximo vídeo. Que é o próximo aí também é a aula de um top, não cropped. Tchau, tchau, gente. Gratidão. Deus te abençoe.